Olá, doutores. Eu me chamo Rodrigo Menezes, faço parte da auditoria do IBGH, responsável pela gestão da UPA Zona Sul, e venho aqui para mostrar alguns processos que a gente precisa alinhar. Um deles, e principalmente, é a anamnese realizada pelos senhores. Tá? A anamnese lá no primeiro atendimento, que é na porta. Tá? Tenho enfrentado alguns obstáculos em relação a essa anamnese e trago esse vídeo justamente para a gente tentar ajustar. Então, na anamnese, existem alguns itens obrigatórios, tá? E esses itens correspondem à queixa principal, né? Que é um item obrigatório. O histórico da doença, quando é uma doença aguda, né? Explicar quanto tempo está sentindo essa dor ou esses sintomas, tá? Também se torna um item obrigatório, tá? Exame físico é indispensável, né? O exame físico ele precisa ter, principalmente naqueles casos onde o paciente relata dor torácica, né? Dor abdominal. Então, é muito importante que o médico faça esse exame físico justamente para também se respaldar, tá? As hipóteses diagnósticas também se torna um item obrigatório, tá? A hipótese diagnóstica. E a conduta. Por que a conduta? A conduta é quando o médico atende lá na porta, ele precisa identificar e deixar identificado e registrado se esse paciente foi ser medicado, se o médico passou exames laboratoriais ou exames de imagem para esse paciente. Precisa saber se esse paciente, no consultório mesmo, o médico já conseguiu dar alta dele. Passei uma prescrição, passei uma receita para casa, né? Então, tudo isso tem que estar identificado na anamnese, tá? Que é justamente para quando o leitor for pegar esse prontuário para analisar, ele tentar entender o que aconteceu, qual foi o fluxo desse paciente. Não, eu sou médico, eu estou atendendo o paciente e ele vai para a sala amarela. Encaminhe o paciente para a sala amarela. Encaminhe o paciente para a sala vermelha. Encaminhe o paciente para a sala de medicação. Solicito ECG, solicito exames laboratoriais, né? Então, tudo isso tem que ter nessa anamnese, que é justamente para a gente entender qual foi o fluxo desse paciente. Se você passou receita para casa, colocar na conduta, realiza orientações mais receita para casa. Então, você finaliza o atendimento no consultório mesmo e já libera o paciente. Ou os demais fluxos, né? Exames, sala amarela, vermelha, enfim. Então, conduta é obrigatório. A gente precisa registrar o que a gente fez com esse paciente, tá? Então, conduta também é um item obrigatório. E o principal deles, o CID. O CID, como já se torna um item obrigatório no sistema, até que a gente não tem tantas falhas, porque você só consegue finalizar o atendimento se tiver o CID. E aí, realmente, a gente precisa registrar o CID. Houve algumas situações que nós estávamos fazendo só utilizando um CID para finalizar o atendimento, porque a gente detectou algumas dificuldades também, juntamente com o Dr. Leonardo, em reunião, e aí acabou que a gente vai organizar da seguinte forma. O CID aqui na anamnese, ele não é difícil da gente correr atrás. Por quê? Eu vou clicar em cima do CID e vou pesquisar esse CID. Eu quero incluir um CID. Eu vou incluir e vou pesquisar o nome desse CID. É dor torácica. Quando você digita a palavra e aperta Enter, ele já vai aparecer algumas opções. E nessas opções eu já consigo identificar. Se você clicar 2 vezes em cima, ele já aparece aqui na frente. Ele já aparece registrado. Então, você já incluiu esse CID, tá? O que é que eu vou fazer? Só retornar. Pronto, o CID já vai aparecer aqui para nós. Então, reformulando. Queixa principal, histórico da doença, exame físico, hipótese diagnóstica e conduta são itens obrigatórios na anamnese.
Eu preciso entender o que aconteceu com esse paciente. Se você não registrar nada na conduta, eu não vou conseguir entender o que foi que aconteceu. Porque, às vezes, o que acontece? Eu recebo o prontuário aqui na auditoria com atendimento de todos os profissionais e tudo mais, porém, eu vejo que faltam algumas informações. E aí, os senhores registrando de forma correta a conduta, o que vocês fizeram com esse paciente, a gente vai conseguir entender. Por que eu falo isso? O contrato de gestão IBGH e Secretaria de Saúde exige o mínimo de qualidade nesses prontuários. E eles falam assim, o contrato diz assim, eu preciso manter a qualidade desse prontuário e eu preciso entender o que aconteceu com esse paciente dentro da unidade. Né? O paciente entrou, fez a fichinha dele, foi para o consultório médico, fez uma medicação, piorou, encaminharam para a sala amarela, fez exames, enfim. Eu preciso entender o que aconteceu com esse paciente na unidade. Então, todas essas informações que a gente exige na anamnese é indispensável. Tá? Então, essa foi uma das primeiras orientações que a gente vai fazer, juntamente com a doutora Fernanda, que é presidente da Comissão de Óbitos e presidente da Comissão de Revisão de Prontuários. Tá? Ela que fica responsável. E juntamente também com o doutor Leonardo. A gente vai tomar algumas condutas, né, para a gente tentar amenizar ao máximo essas inconformidades. Tá? Lembrando que quanto mais erros a gente encontrar no prontuário, é pior para nós, porque a gente vai ser glosado. O que isso significa? A gente vai deixar de receber recurso, né, dinheiro, para pagamento de funcionários, terceirizados, enfim. E a gente precisa realmente ajustar, porque nós dependemos 100% do prontuário. E o prontuário ele precisa estar o mais alinhado possível. Conto com a contribuição de todos, tá? Qualquer dúvida, podem me procurar na auditoria, podem procurar o Dr. Leonardo e a doutora Fernanda, que a gente vai estar à disposição para tentar alinhar ao máximo todas essas dificuldades que a gente está enfrentando.